Hoje eu quero falar como o consumo de carne contribui para o karma coletivo do planeta. Bem, o karma, como a gente sabe, não é necessariamente uma punição. O karma é uma ação que a gente tem que passar por, é uma ação que a gente tem que fazer para que a gente possa aprender alguma coisa, num nível não só do conhecimento, mas no nível da sensação, no nível da emoção. Então, o karma, ele te ensina alguma coisa através da experiência. Então, é parecido com a lei da causa e efeito, mas a gente vai ver uma diferença muito pequena entre a lei da causa e efeito e a lei do karma. O karma, ele é algo, uma ação, né? Ele é planejado, ele tem um motivo específico. E o karma, ele pode vir aos poucos, ou seja, essa ação, essa situação, essa experiência, ela pode vir aos poucos. E ela pode ser controlada mediante a evolução do espírito. Agora, a lei de causa e efeito, ela é um pouquinho mais natural, ou seja, ela não é tão planejada, ela não é tão modificada, ela é quase uma questão física, né, de causa e efeito, ação e reação, então ela é bem proporcional o tempo todo. E eu quero fazer essa diferenciação entre o karma, que é uma lei de ação e reação, porém ela é uma lei planejada, com a da causa e efeito, porque os animais, eles não estão na lei do karma. Então, eles não obedecem à lei do karma, o que significa que um animal, por exemplo, um cachorro, um leão, quando ele morde um outro animal, quando eles mordem alguém, eles não vão passar por uma experiência modeladora, eles não vão passar por uma experiência planejada, eles não vão perceber aquilo ali no nível intelectual, né? Ou no nível do sentido moral, né? Mas eles vão receber aquilo ali de volta proporcional para lapidar o espírito deles. Parece que não tem quase diferença entre a lei da ação e a reação e a lei do karma. Muitas pessoas usam essas duas como se fossem a mesma. E realmente elas são muito parecidas. Mas a lei do karma, e quando eu falo karma aqui, eu não estou me referindo a nenhuma teoria ou a nenhuma escola asiática ou indiana ou alguma coisa do tipo. O que eu quero diferenciar é que os humanos estão na lei do karma, ou seja, eles aprendem. Nós aprendemos mediante experiências modeladoras e essas experiências são complexas. Essas experiências, elas são diferenciadas. Essas experiências, às vezes, elas são modeladas por nossos mentores, ou se não, dependendo da nossa evolução, ou dependendo de como que a gente precisa passar por aquilo. Então, por exemplo, um karma, você, vamos supor, rouba alguma coisa de alguém e não necessariamente uma coisa vai ser roubada de você, né, como resultado do karma. Talvez você simplesmente queira devolver aquilo ali, né? E aí você devolve muito mais e dedica uma vida inteira para devolver aquilo ali. Então isso é um karma, né? Então é aquela ação modeladora que fez você evoluir. A lei de causa e efeito é mais proporcional. Ela é assim, roubou, então vai ser roubado. Ela é quase uma lei física. É isso que eu quero elucidar aqui, que os animais estão nessa lei mais natural, bem proporcional de ação e reação, causa e efeito, e os humanos têm toda uma modelação nessa lei da causa e efeito, e aí a gente chama de karma. Então, resumindo, animais não estão na lei do karma, humanos estão. E humanos estão na lei de causa e efeito e na lei do karma. Então, como eu falei, o karma é um processo natural que pode ser complexo e modelado para que a gente possa aprender e evoluir. O karma coletivo, ele é a mesma coisa, só que ele vale para um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas pode ser um grupo familiar, como ele também pode ser um grupo numa nação inteira ou no mundo inteiro. Então, o karma coletivo é aquelas ações que todo um grupo vai experienciar para poder evoluírem juntos. Por que que eles estão nesse karma coletivo? É porque eles provavelmente produziram aquela mesma ação para produzir, então, essa reação em conjunto. Então, em conjunto eles causaram e em conjunto eles vão ser afetados. Aquele exemplo que eu dei da pessoa que rouba e que não necessariamente vai ser roubada, mas ela vai dedicar uma vida inteira, talvez, a dar de volta aquilo que ela tirou, ou mesmo ser roubada também, né? Vai depender do como complexo é o karma e como foi mudado para cada pessoa diferente, né? Porque todos somos diferentes, então o karma vai ser diferente, por mais que as ações tenham sido as mesmas. Mas assim como o karma individual ele é complexo para aquela pessoa evoluir, o karma coletivo ele também pode ser complexo para a pessoa evoluir. Então, aquele exemplo da pessoa que retribui tudo ou que devolve todo esse dinheiro, ou que é roubada,
No processo coletivo, acontece a mesma coisa. Então, você imagina uma nação que está sendo roubada. Você imagina uma nação que está dentro da pobreza. Então, você imagina uma nação que está experienciando muito roubo, muita pobreza, muita miséria na nação inteira. A gente pode entender que aquilo ali é um processo kármico. Não necessariamente um processo kármico adquirido neste planeta. Então, não quer dizer que tal nação está muito empobrecida e sendo roubada, é porque ela foi uma outra nação no passado que roubou, né? Às vezes vieram de outros lugares do sistema solar. Por exemplo, o processo do Haiti. O Haiti é um país muito pequeno que ele passa por uma pobreza muito grande desde sempre. E ele passa também por muitos terremotos, então assim, e muitas doenças. Então é um país que é muito sofrido. A gente pode entender que aquela população pode estar num processo kármico coletivo, ou seja, aquela coletividade toda ali sofre as mesmas experiências modeladoras, vamos dizer assim como os países que estão em guerra e aquelas populações inteiras estão em guerra, né? Então a gente tem vários exemplos aí do Oriente Médio que sempre está em guerra, sempre alguma região ali está em guerra. A gente entende que pode ser o caso de um processo coletivo, né, de karma, ou seja, a experiência que eles têm que passar ali juntos, porque possivelmente podem ter causado isso no passado, tanto nesse planeta quanto talvez em outro, a gente não sabe. Então, por exemplo, há teorias de que os soldados romanos daquela época de Jesus reencarnaram hoje e passaram por algumas coisas na Segunda Guerra Mundial. E também há muita teoria por aí dizendo que muita gente que contribuiu com a escravidão dos negros nas Américas hoje vem sofrendo algumas repercussões kármicas disso, né, em grupo. Essas são teorias, também há elucidações espíritas sobre o assunto, mas não vamos entrar muito nisso. O que eu quero dizer aqui é que o karma coletivo ele vai afetar todo um povo, porque todo aquele povo ali causou algo muito parecido junto. Vamos supor que o Haiti seja um país que hoje esteja passando por esse karma coletivo e toda aquela população ali seja a reencarnação daquelas pessoas que contribuíram com a escravidão no passado. Não significa que todas aquelas pessoas, absolutamente todas as pessoas que moram naquele país contribuíram com a escravidão, mas muitos deles possivelmente fizeram coisas muito parecidas, então eles acabaram entrando ali naquele karma coletivo, porque eles fizeram coisas muito parecidas, de explorar outros seres. Como eu falei, talvez nesse planeta ou em outro, a gente não sabe, né? Cada caso é um caso. E lembrando, isso aqui é só uma teoria. Então pode ser que realmente metade daquela população ali pode ter ajudado no processo de escravização no passado. E alguns outros vieram juntos ali e reencarnaram num karma coletivo. É claro que isso é só um exemplo. A mesma coisa acontece ou aconteceu nos países da Europa, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Muitos países ali tiveram muitas mortes, né? Milhões de mortes. Então, pode ser que seja também um processo de karma coletivo. Então, karma coletivo não é aquilo que você vai pagar pelo que você fez, mas é uma coisa que vai te mostrar, através da experiência, que aquela ação inicial não é legal. Para entender karma em geral, a gente tem que saber que karma não é só coisas que a gente faz que são extremamente drásticas, como matar alguém ou como roubar e destruir uma família. Karma é toda ação que a gente faz, né? É tudo que a gente faz, pensa, fala e tudo que a gente causa e que volta pra gente como uma ação modelada para cada indivíduo e para a coletividade. Então a gente tem que saber que tudo vai voltar pra gente. E essa volta é simplesmente experiências que a gente vai passar aqui na Terra. Porque se a gente causa aqui na Terra, a gente vai ser afetado aqui na Terra principalmente. Então, por exemplo, como eu falei das guerras e do país que sofre muito e da população que sofre muito, a gente também tem que entender que o planeta está num karma coletivo. Esse karma coletivo significa o quê? Que toda essa população, ou pelo menos a maioria dela, causou algo ou vem causando algo muito forte que mantém o planeta numa psicosfera densa de repetidas provas e expiações. A gente sabe que roubar, falar mal, fazer o mal causa o karma coletivo, isso aí é óbvio, né? Então a gente, claro, tem que melhorar como humano, como pessoas, a gente tem que perdoar e tudo mais, mas a gente tem que saber que um dos maiores causadores de karma coletivo desse planeta é o consumo de carne, é a pecuária, é a exploração animal. Mais de 200 milhões de animais são mortos todos os dias
para o consumo de carne. Então, a gente está falando aqui de muitas vidas e eu não estou nem incluindo os animais aquáticos. Então, são muitos animais que morrem todos os dias e é claro que eles não morrem por vontade própria, eles são assassinados e há muito sofrimento ali, né? A gente sabe que não é só o sofrimento do abate, mas é o sofrimento de uma vida toda enclausurados. Então há muito sofrimento sendo causado contra muitos milhões são assassinados, mais de 200 milhões, mais que a população do Brasil. E isso cria uma psicosfera muito densa nesse planeta, que não deixa o planeta evoluir, não deixa o planeta mudar, não deixa o planeta receber luz. Isso causa karma coletivo. Por que coletivo? Porque a maioria dos humanos se beneficia dessa exploração, se beneficia da pecuária, se beneficia de todo esse assassinato. E então há um processo de egoísmo e há um processo de varrer para baixo do tapete, né? Todo esse problema, tudo isso que vem sendo causado contra esses animais. Então é um egoísmo muito grande. Isso causa karma coletivo. Esse karma coletivo, ele pode vir como doenças, ele pode vir como tragédias, ou ele pode vir simplesmente como uma vida difícil para todo esse planeta. Então, você lidar com a dificuldade diária, né? Então, como o planeta todo vem fazendo, o planeta todo vem sentindo. Um planeta de expiação e provas é um planeta o qual a população tem que passar por situações para aprender alguma coisa. Esse passar por situações significa entrar em contato com doenças, desenvolver doenças, depressão, estresse, ansiedade e uma série de outros problemas. Um planeta feliz ou um planeta em regeneração, que é o que a gente está tentando fazer, que a gente está tentando criar, é um planeta onde não há exploração, é um planeta onde não há o assassinato do próximo. Então, quando a gente vai estudar alguma literatura espiritualista ou esotérica e a gente entra em contato com a existência desses planetas mais felizes ou mais desenvolvidos moralmente, a gente vê que não há assassinato e a gente vê que não há também abatedouros, né? Não há criação de alguns seres para que outros seres possam usufruir daquilo, né? Seres assim pensantes e sencientes. Esses planetas em regeneração e planetas felizes, eles já não estão criando mais karma, eles não estão acumulando mais karma. Então, a Terra, ela está muito devagar nesse sentido de se livrar desse peso, por causa desse egoísmo, por causa do consumo de carne e, é claro, de outros derivados animais também que causam a exploração animal e o sofrimento animal. O karma coletivo, ele se aplica àqueles que contribuem com isso, porque ao mesmo tempo que uma pessoa ela não mata um animal ela mesma, se ela paga alguém para matar esse animal, ela está fazendo parte daquele karma coletivo. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: todas as nossas ações, pensamentos, palavras vão gerar algum tipo de karma. Como eu falei, o karma não é uma punição e nem necessariamente tem que ser uma coisa ruim, mas é uma situação, uma experiência que você vai passar, é uma ação que você tem que passar para que você aprenda num nível interno que aquilo ali não é certo, que aquilo ali não deve ser feito. Então, a exploração animal está causando karma coletivo. O karma não é só de uma pessoa para outra, não é só quando você rouba alguém, ou quando você mata um outro humano, ou quando você trai algum humano. O karma coletivo, ele pode ser gerado quando você destrói um rio, uma floresta, uma biodiversidade. Porque você não só está destruindo todos aqueles seres ali, mas você também impossibilita que aquele rio seja utilizado pelas pessoas que ali moram. Ou que aquela floresta pode ser utilizada pelas pessoas que ali vivem. Então, tudo que você faz contra a natureza ou contra o animal, não só é a questão do animal sofrendo, mas também o que você causou no planeta, é a destruição que você causou. Então, por exemplo, uma pessoa que polui um rio de forma egoísta, porque tem uma indústria e aí joga tudo aquilo ali no rio, sabendo que está jogando todas aquelas toxinas no rio, ela vai passar por um karma, talvez coletivo, se muitas outras pessoas tiverem feito o mesmo. Mas o karma significa o quê? Que aquela pessoa vai se encontrar, eventualmente, numa situação onde ela mora não vai ter água potável. Então pode ser que seja assim, né? Ou senão, onde ela mora, ela vai ter que andar quilômetros e quilômetros para pegar alguma água, ou senão ela vai estar num conflito de guerra por água. Ou seja, essa pessoa que poluiu o rio, né, de forma egoísta, ela não afetou ninguém diretamente, ela não matou ninguém, ela não bateu em ninguém, mas ela poluiu um rio.
né? Então, é uma pessoa que corta muitas árvores, né? Lembrando, toda ação vai causar uma reação, né? Tudo que a gente faz vai voltar pra gente como uma experiência. Então, se a pessoa cortou muitas árvores ali para fazer loteamentos e a indústria e tudo mais, aquilo ali vai voltar para ela e ela vai se encontrar eventualmente numa situação onde que ela não tem recurso, onde ela tem que obedecer a tudo em volta dela, onde tomam as terras dela, onde tiram o sustento dela, porque ela tem tirado o sustento do planeta, o que afeta as pessoas e os animais do local. Resumindo, o karma coletivo ele vai afetar todas as pessoas que contribuem com a formação daquele karma. O que eu quero dizer aqui não é, fiquem atentos, vocês vão sofrer com karma porque vocês comem carne. O que eu quero dizer é que tudo que a gente faz está gerando karma e que estas ações de contribuir com a exploração animal e com a pecuária, e com tudo que envolve a exploração e os assassinatos de animais, vai gerar karma, assim como outras coisas estão gerando karma. Julgar alguém gera karma, fazer o mal gera karma, mentir gera karma, né? Tudo gera karma. E o que é o karma? De novo, não é a punição, é passar por aquela experiência para entender internamente o que é aquela situação e por que ela não é certo. Nesse processo de karma coletivo, nem sempre todas aquelas pessoas vão passar exatamente pelo mesmo karma. Se a gente for falar de novo do Haiti, a gente sabe que muitas pessoas estão passando lá, nesse momento, muita pobreza e muita situação de miséria, mas muitas delas também conseguiu sair do país e conseguiu uma vida melhor em outro país. Então você vê que é um karma coletivo, mas tem níveis diferentes entre aquele grupo. E tem muitas pessoas lá que sofrem com os terremotos e outras nem tanto, né? Estão em outros lugares do país. Agora, por que eu tô falando da pecuária e da exploração animal como karma coletivo, sendo que muitas outras coisas também causam karma coletivo? A questão é que a exploração animal é um dos maiores causadores de karma coletivo desse planeta. Talvez o maior. A gente fala em guerra, a gente fala em egoísmo, a gente fala em uma série de coisas, mas o maior egoísmo, a maior guerra que a gente encontra nesse momento é essa guerra contra os animais. Como eu falei, mais de 200 milhões de animais são mortos todos os dias para que a indústria da carne continue, né? E para que essa exploração continue, então as pessoas possam comer alguma coisinha aqui ou ali. Então, há muito sofrimento sendo gerado diariamente. Mais animais são mortos por dia do que pessoas foram mortas em guerras ou em violência urbana desde a Primeira Guerra Mundial. Então, o maior causador de karma coletivo deste planeta é o abate animal, é a exploração animal, e é isso que mantém esse planeta em faixas tão densas moralmente. É um planeta que vai se tornar eventualmente um planeta de regeneração, ou seja, um planeta que não tem que passar por tanto sofrimento para aprender, mas é um planeta que está muito devagar nessa mudança consciencial, e exatamente é por causa dessa exploração animal. Então é muito fácil a gente simplesmente não ver as imagens de animais sofrendo e a gente achar que a carne vem do supermercado ou que a carne vem da loja. E, na verdade, não é assim, né? Tem um sofrimento muito grande ali. A gente sabe que o planeta nem sempre é legal com muitas pessoas, né? Então, há sofrimento em vários lugares que você for. Mas a questão da exploração animal é muito maior do que qualquer escravidão que já possa ter ocorrido, que é um processo não só de escravização, mas de assassinato em massa diário. Essa mensagem de hoje é não só o consumo de carne, mas todo tipo de exploração vai causar um karma coletivo. As pessoas, elas têm que entender que tudo que elas falam, pensam e fazem vai gerar uma consequência aqui neste planeta, e que o maior causador de karma coletivo aqui do planeta Terra é a exploração animal.